A ideia aqui é como manter os seus funis lucrativos. Esse assunto é bem legal, porque eu vejo que é uma grande dificuldade de todo o mercado conseguir manter o funil lucrando durante bastante tempo. Quando eu comecei no mercado, eu escutava muita gente falando, era muito comum dizer que a oferta durava 2 meses, no máximo 3 meses. Só que as minhas ofertas sempre duraram no mínimo 6 meses. Todas as ofertas que eu já tive, elas sempre duraram no mínimo 6 meses. E pô, é porque nego não me copiava ou algo do tipo? Não, pelo contrário, muita gente me copiava. Muita gente me copiava, infelizmente é normal do mercado, é isso aí mesmo, acontece. Porém, é a otimização do seu funil, cara. É você conseguir oxigenar ele. O grande jogo está em você conseguir oxigenar o seu funil. É manter ele ali sempre lucrativo. É não colocar os pés para cima depois que você acerta algo. Que isso acaba acontecendo muito no nosso mercado. A gente tem um sentimento de que, porra, eu estou trabalhando muito, então quando eu acertar um funil, quando eu achar aquele funil ali que está me trazendo lucro, agora já era. Agora eu acertei, eu não preciso fazer mais nada. Mas não é bem assim. Só que eu acredito que é muito pela narrativa que se criou nos anúncios, né? Que a forma que a gente entrou no mercado foi isso que foi vendido pra gente. E é terra, você vai ter o seu tempo no modo caverna e depois você vai colher os frutos. Só que aí nego acha que o modo caverna é, pô, eu vou ficar 6 meses e aí depois eu nunca mais trabalho na minha vida. Pô, não é bem assim, rapaziada. É por isso que eu até indico vocês irem em alguns eventos presenciais, principalmente da G4, porque lá você começa a ver outros empreendedores, caras com 50, 60, 40 e poucos anos, que os malucos estão até ali, porra, trabalhando pra caramba, fazendo a parada, tipo, trabalhando 10, 12 horas por dia. Porque é isso, não tem muita fórmula mágica. Não pense que pô, vou trabalhar durante 3, 4 meses aqui focado e depois eu vou botar a perna pro alto e já era, não vou fazer mais nada, vou me acomodar e sentar no resultado que eu tenho. Quando você faz isso, de fato o teu funil vai durar 2 meses, 3 meses, você vai ver ele se desmanchando pouco a pouco. E por que isso acontece, né? Porque as coisas vão saturando, as coisas naturalmente vão saturando. O nosso mercado, né? O nosso mercado que eu digo, o Facebook, TikTok, YouTube, tá ficando e vai continuar ficando cada vez mais caro, então as métricas estão subindo. Quando a gente olha, para quem é mais antigo, lá no início, as VSLs, a gente fazia VSL em PowerPoint, juro para vocês, era PowerPoint as VSLs e funcionava muito bem. Funcionava em qual sentido? Trazia lucro, na ponta final fechava com lucro. Mas com o tempo elas foram parando de funcionar. O que quer dizer esse parando de funcionar? O mercado vai sofisticando, beleza, é o primeiro ponto, o mercado se sofistica e aquilo ali, pô, se torna 2 caras numa moto. Esse é um termo que o Biff fala e eu gosto muito dessa analogia. Para quem é do Rio e São Paulo, sabe que, pô, tu tá de noite, veio 2 caras numa moto, tu já dá aquele caralho, você é assaltado. Então você já liga o alerta, porque a pessoa de tanto ver aquele mesmo tipo de apresentação em PowerPoint, ela já fica com o alerta, né, com o radar ligado. Mas o outro ponto que pouca gente fala é sobre o custo ir aumentando. Se o teu custo aumenta, naturalmente a sua conversão ela também tem que aumentar, ou o seu ticket médio, ou os dois, no melhor dos cenários, né, para que a conta na ponta final ainda seja lucrativa. Porque é uma matemática, rapaziada. É quanto você paga e quanto você converte. E qual é o seu ticket médio, né? Obviamente. Então, assim, é uma matemática bem simples. Se o seu custo aumenta, a sua conversão ela tem que acompanhar isso. Se o seu custo aumenta e sua conversão continua a mesma coisa, porra, fudeu. Porque tu pode ter uma conversão horrível. Tu pode ter a pior conversão do mundo. Você pode, tipo assim, cara, você tem que botar 10 mil pessoas na página para poder sair uma venda. Só que essa venda é de R$200, que é seu ticket médio. Se você gastar R$20 para botar essas 10 mil pessoas, porra, tá ótimo, irmão. Tá ótimo, você tá fechando no lucro. Então, esse é o cálculo. Quando o custo vai aumentando, a gente teve que se adaptar e deixar os funis mais persuasivos, por assim dizer. Nosso funil ele tinha que converter mais, senão a matemática não ia fechar. E por conta disso, a gente vai sofisticando e vai deixando ele cada vez melhor. Então, isso é um processo que aconteceu lá atrás e continua acontecendo até hoje. É sempre importante a gente ficar com o radar ligado para entender as novas atualizações do mercado, por assim dizer. Porque as coisas saturam, é completamente normal. Então, esse ponto aqui de manter os seus funis lucrativos
é exatamente esse processo de você ficar otimizando, ficar testando coisas novas dentro do seu mesmo funil. Não é testar um funil novo, uma oferta nova. Cara, você acertou aquilo dali, porra, beleza. Vamos testar algumas ideias nele. Vamos testar uma paradinha nova, vamos fazer uma coisinha nova aqui, vamos tentar melhorar, não vamos colocar o pé pra cima e falar, porra, agora eu tô de boa, não preciso fazer mais nada. E aí eu separei em 2 pontos, que o primeiro é cuide dos seus dados e o outro é esteira de otimizações. Na parte de cuide dos seus dados, essa aqui, dados, entenda que ela é a parte mais importante do nosso funil. O que a gente está fazendo dentro da plataforma, né? O que a gente está fazendo, seja no Meta, seja no YouTube, seja no TikTok, a gente está comprando dados, é isso que a gente faz. Entende? A gente compra mídia, por isso que vem o termo media buyer. Entende que a gente... Eu não tô... Não é um game de, pô, não tô meio que comprando não tô colocando dinheiro para já fazer grana de forma instantânea, não tô comprando... Eu tô comprando o dado do cara, eu quero entender o que... Se eu pago o clique dele aqui, como que ele percorre por todo o meu funil? Então, ter um bom traqueamento é ponto-chave nisso. Porque se a gente está comprando dados, a gente não pode jogar o nosso dinheiro no lixo. A gente não pode jogar o dinheiro fora. Porque se eu estou gastando meu dinheiro para comprar dados e eu não tenho eles bem metrificados, é a mesma coisa que eu estou jogando dinheiro no lixo. É basicamente isso. Os dados vão te guiar nas suas decisões. Então, sempre que você se sente meio perdido, não sabe muito bem o que fazer, quando você vê uma semana no prejuízo e te dá aquele, você vê tipo, porra, 2 dias que o seu desempenho está caindo, 3 dias que seu desempenho está caindo, e você dá aquele gelo, tu não sabe o que fazer, cara, é porque você não tá, eu tenho certeza, você não está armazenando seus dados da forma correta. Porque quando seu desempenho começa a cair, é só você olhar para os seus dados e entender o que eles estão te falando. Para qual caminho eles estão te direcionando? Então, isso daqui é um ponto-chave. Os grandes cuidam do dinheiro deles. Esse é algo muito interessante, porque os grandes, né, os grandes que eu digo, os tubarões do mercado, eles cuidam mais do dinheiro deles do que quem está começando. E olha que os grandes têm muito mais grana do que quem está começando. O cara está começando, ele tem pouca grana e ele não cuida com carinho dessa pouca grana que ele tem ali para começar no mercado. Isso é muito curioso, cara. Eu sou assim, na escala, você tem que se desprender do dinheiro. Porra, se a parada tá dando bom, vamos colocar a caixa, vamos escalar. Você não pode ficar com medo de gastar dinheiro. Mas eu sou um cara que eu tenho muito amor pela minha grana. Eu não vou gastar dinheiro à toa. O que seria gastar dinheiro à toa? É quando você gasta R$1.000 para poder colher alguma informação, você gasta R$1.000 em um teste de criativo e a tua TMFi marcou tudo errado. Isso é você gastar dinheiro à toa. Você gastou R$1.000, mas você não aprendeu nada. Ah, Arthur, mas eu gastei 1.000 e voltou 1.200. Porra, foda-se, meio que isso. Eu preferia ficar no prejuízo e ganhar inteligência do que, pô, lucrar R$200. Porque beleza, eu lucrei R$200, mas o que eu aprendi? Nada, porque eu não sei, pô, a parada tá tudo errado, não marcou certo, então a realidade é que você não aprendeu nada. Eu sei que às vezes é meio dolorido você entender isso, você aceitar isso, mas quando você faz um teste que você não consegue metrificar as coisas, faz um teste errado, não isola as variáveis, a grande realidade é que você perdeu tempo e dinheiro. Dinheiro é até ok, porque dinheiro a gente faz, mas o tempo a gente não recupera. O tempo que passou já era, mano, já era. Se você ficou uma semana testando uma parada e o seu teste foi errado porque você não traqueou ele da maneira correta, você não colheu os dados da maneira correta, você perdeu uma semana. Essa uma semana você não vai voltar no tempo. Você perdeu uma semana. O dinheiro você pode até recuperar, o dinheiro a gente recupera, mas o tempo não. E o tempo ele é muito importante no nosso mercado. Amadores estão perdendo espaço no nosso mercado. E isso aqui é uma parada que vai continuar acontecendo. O nosso mercado está sofisticando, está ficando cada vez mais profissional, porque ainda não é um mercado profissional. Não é. É um mercado muito novo. É um mercado que, na grande maioria, né, são moleques mais novos do que eu. Eu, inclusive, entrei nesse mercado, eu tinha 21, 20 anos. Então, assim, é um mercado muito amador, mas ele está ficando cada vez mais profissional. Se a gente começa a consumir conteúdo americano, né, conteúdo em inglês, vocês vão vendo que lá já é uma outra pegada. Para eles, essa questão dos dados é algo básico. Se eles veem, por exemplo, isso daqui, cara, não tenho nada contra o TMFi, tá? Deixando bem claro. Mas a UTMFi, ver qual criativo vendeu, não é um traqueamento. Não tem como você falar que isso é um traqueamento. Eu acho a dashboard da UTMFi muito legal. A forma de você visualizar qual criativo
tá ali performando é muito legal também, ajuda muito, mas ela não é um tracker. Você não consegue analisar os dados do seu funil de ponta a ponta. Então, esse aqui é um ponto-chave. A gente precisa analisar o nosso funil de ponta a ponta. Se os americanos veem isso aqui, porra, é loucura. Não tem como fazer dessa forma. Tipo, você está perdendo muita informação. Você olhar só qual criativo está saindo venda é o mínimo que você tem que fazer. Que a gente precisa ter, isso seja o iniciante, seja o cara avançado, seja o cara médio, é parte do nosso trabalho. Entendam isso. Isso aqui é parte do nosso trabalho. Não é porque você está começando, mas eu não tenho estrutura, isso aí é só para quem é grande. Ou será que o cara é grande porque ele faz isso? Entende? Esse é o ponto da coisa. Mesmo se você estiver começando, você precisa analisar seu funil de ponta a ponta. Pô, mas eu não sei direito analisar. Eu vou te ensinar aqui, mas é uma questão de treino. É uma questão de você ficar fazendo a mesma coisa diversas vezes que você naturalmente vai melhorando. Pensa no seu funil, quando eu falo de ponta a ponta, é desde o seu criativo até o seu upsell e downsell, e se você tiver até mesmo um pós-venda. Aqui eu coloquei VSL, mas isso serve para quem roda funil de quiz, para quem roda X1 no WhatsApp, para quem roda bot no Telegram, para quem roda o que quer que seja. Só vai mudar essa etapa, ou você pode ter até mesmo mais etapas. Por exemplo, o cara pode ter uma pré-sell aqui, aí já seria mais uma etapa do seu funil, que cada funil funciona de uma forma. Aqui eu coloquei um funil padrão de tráfego direto, mas esse conceito que eu estou explicando aqui para vocês funciona para todos os mercados, seja no pago, seja no orgânico. O conceito de você ter os seus dados, analisar seus dados, ter o seu funil metrificado do ponto A até o ponto B, cara, é fundamental. É fundamental, independente do mercado. Beleza? Só para a gente estar bem alinhado, para vocês não assistirem isso aqui, escutarem isso e pensar, pô, mas isso não é para o meu mercado, isso não funciona para mim, isso é só para VSL. Não. São fundamentos, são princípios que a gente está explicando aqui, que a gente está trazendo à tona. Por que a gente precisa olhar desde o seu criativo até o teu upsell e downsell? Porque a gente precisa entender aonde está vazando, aonde o funil está quebrado. Porque o nosso papel, quando a gente tem isso daqui mapeado, nosso papel ele se torna identificar o furo e resolver ele. Então lembra lá quando eu falei que o cara que vê que o funil dele tá dando uma queda, tá 2 dias ali meio estranho, 3 dias meio esquisito, ele não sabe muito o que fazer, daquele gelo no coração. Quando o cara tá assim, ele vai parar e vai olhar o funil dele, vai olhar as métricas e vai entender, porra, onde está o problema? Porque se parou de trazer lucro, é porque tem alguma coisa errada. Agora basta ele entender o que é. Cara, vocês acham o quê? Vocês acham que o maluco ali, os grandes subalances, o que vocês acham que eu faço quando eu vejo um problema? Eu vou mentalizar aqui e vou falar, porra, descobri, o problema é isso. Não é assim, cara, não tem feeling pra essa parada. Você tem que olhar, os dados vão te dizer, pô, isso daqui tá diferente, a conversão de tal coisa caiu, tal coisa tá errada, isso aqui não tá tão legal. Então você tem um caminho que você vai trilhar para você entender o que você precisa fazer. O nosso papel, ele é esse, é identificar o furo e resolver ele. E o outro papel é metrificar e otimizar cada etapa do funil com testes. Então não é só ficar apagando incêndio, que esse aqui é um ponto-chave. Eu não vou ficar só identificando o furo e tentando resolver ele. Eu vou também antecipar, cara. Eu vou metrificar ponto-chave, vou metrificar e depois eu otimizo. Não tem como se metrificar algo, se otimizar algo, perdão, que você não metrificou. É impossível fazer isso. Como é que eu vou melhorar uma etapa do meu funil se eu não sei o quanto ela converte? Porra, não tem como, entende? Por isso que o ponto principal que a gente estava falando aqui é você ter um bom traqueamento. Porque senão você não vai conseguir otimizar as etapas do seu funil. Porque você não sabe ao certo quanto converte cada parte, né? Quanto está passando em cada parte. Por exemplo, cara, quanto está convertendo o teu checkout? Quanto converte o teu upsell? Quanto converte o teu downsell? Porra, qual que é seu ticket médio? Quanto converte a sua VSL? Quantas pessoas vão da sua VSL para o seu checkout? Ou seja, quantas pessoas saem daqui para cá? Se chega 100 pessoas aqui, vamos supor, aí chega 100 pessoas aqui no criativo, dessas vem, deixa eu ver se eu consigo. Chega 100 pessoas aqui, caraca, esse desenho top. Aí chega 90 aqui, então, ou seja, meu connect rate, né? A pessoa clicou no meu criativo, foi para minha VSL. Foi para sua VSL, foi para o seu funil do WhatsApp, foi para o seu funil do Telegram, foi para o seu quiz, foi para sua pre-sell, independente, isso é um connect rate. Quantas pessoas clicam no seu criativo e vão para o destino final? Pô, 90 pessoas de 100. Então eu tenho 90%. Da VSL, quantas que vão para o meu checkout? Pô, vão 20 pessoas para o meu checkout. Dessas 20, quantas vendas eu tenho? Cara, eu tenho 5 vendas.
Dessas 5 vendas, quantos upsells saem? Porra, sai um upsell. Essa é a métrica do seu funil. Se você está 2 dias, se você está 3 dias tomando prejuízo, tem alguma coisa errada, cara, qual que é o furo aqui? Ah, eu entendi que, porra, agora em vez de passar 100 pessoas, né, e ir 90 para minha VSL, deixa eu apagar a porra toda. Em vez de agora passar 100 e ir 90, tá acontecendo isso, ó. Tá vindo 70. Porra, fudeu. Já ficou todo o funil zoado. Aqui manteve a mesma coisa. A cada 20 checkouts sai 5 vendas e a cada... Pô, esse 5 aqui tá osso. A cada 20 checkouts sai 5 vendas e a cada 5 vendas eu tenho um upsell. Entende que aqui tá a mesma conversão? A cada 20 checkouts sai 5 vendas, a cada 5 vendas sai um upsell. Pô, isso aqui tá tudo ok, cara. O teu problema tá aqui, pô. Vai adiantar tu fazer mais criativo? Não vai mudar nada. Vai adiantar tu fazer uma lead nova? Também não vai mudar porra nenhuma. Vai adiantar tu mudar o banner do teu checkout? Também não. Porque o problema não tá aqui, irmão. Então como que você vai otimizar uma parada no achismo? Você vai sentir o feeling e tu vai falar, não, porra, eu acho que isso aqui não tem como. Se você não tem os dados, isso é básico que a gente tem que ter. É básico. Então a gente tem que estar tudo muito alinhado. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Independente se eu estou começando ou se eu já sou mais avançado. Para mim, assim, o iniciante ele tem que cuidar ainda mais dos dados dele porque ele tem pouco dinheiro para gastar. Ele não pode perder dinheiro, cara. Ele não pode perder dinheiro. Porque o cara mais avançado, a questão dele vai ser mais o time, né? Ih, fudeu. Como é que eu saio disso? Ah, beleza. Ah, tem uns atalhos aqui. Tá, depois eu descubro como que eu faço. Boa. Então, o nosso papel é identificar o furo e resolver ele e também metrificar e otimizar cada etapa do funil com testes. O que não se metrifica não se otimiza. Guardem essa frase aqui, anota num bloquinho de notas, né? Cola no computador, cola na porra toda, porque isso aqui vocês têm que carregar com vocês isso. O que não se metrifica não se otimiza. Se eu não tenho uma métrica de uma parada, não tem como eu otimizar. Como que eu vou otimizar, por exemplo? A gente falou aqui, né? Eu sei que a cada 20 checkouts sai 5 vendas. Aí do nada, o cara não tem essa métrica aqui. Do nada ele vai lá e muda o banner do checkout dele, porque ele acha que vai converter mais. Como é que ele vai medir isso, cara? Só pelo lucro? Ah, ele vai medir só pelo lucro, mas aí na real ele começou a tomar prejuízo porque o problema estava aqui. Mas como ele mudou o banner do checkout, ele acha que o problema estava aqui. Aí sabe o que aconteceu? Começou a ficar assim, ó. Ele mexeu aqui, ó. Ele mexeu no banner do checkout. Pra gente não esquecer, ele mexeu no banner do checkout. Tinha 100 pessoas, começou a chegar 70. E aí de 20 checkouts que saía 5 vendas, agora de 20 estava saindo 8 vendas. Ele tinha melhorado a parada. Mas como aqui estava quebrado, ele achou que a culpa era do banner do checkout. Ele não metrificou porra nenhuma. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai falar, esse banner do checkout aí tá zoado. Pô, olha o que ele fez, cara. Ele errou tudo. Ele zoou tudo que ele podia fazer de errado ele fez. Mas não é muito culpa dele, assim. A culpa dele é não ter metrificado a parada. Porque como que ele ia acertar? Não ia ter como ele acertar isso, entende? Então, esse é o conceito que eu quero trazer para vocês. Aí a gente vai, Arthur, mas como que eu vou conseguir fazer a leitura dos dados? O uso da IA para análise ajuda muito, muito mesmo, para você conseguir identificar padrões e tudo mais, e sempre respeitar a regrinha do 7.3G. Eu já falei ela para vocês algumas vezes, e vou continuar falando, até fixar bem na cabeça. E o que é isso? A sua análise sempre vai ser baseada, independente se é para algo bom, para eu escalar algo, ou para eu matar algo. Então, independente se está dando bom ou se está dando ruim, você vai analisar dessa forma. 7 dias, 3 dias e no geral. Por que fazer isso? Para você não tomar decisão, seja uma decisão boa, seja uma decisão ruim, com base em apenas um dia. Cara, seu funil ali tá vindo numa... Pô, tá top, a parada tá dando tudo certo, tá voando e tal. E aí teve um dia que foi uma merda, você tomou um prejuízo. Você tá vindo de 3 semanas, cara, numa média de 50k lucro em cada semana. E aí teve um dia, que você tomou um prejuízo de 5 mil reais. Aí você vai lá e muda tudo. Cara, calma. Só pode ter sido só um dia ruim. Se é só um dia pode ter sido só um dia ruim. Não toma uma decisão dessa baseada em um dia. Você vai olhar, cara, deixa eu ver os últimos 3 dias, deixa eu ver os últimos 7 dias, deixa eu ver no geral como que tá isso. Para você ter uma visão de um todo, de como tá vindo, que é o geral, o geral mostra um todo. Os últimos 7 dias, que é uma tendência um pouco maior,
Tá vendo uma tendência de alta? Tá vendo uma tendência de queda? E os últimos 3 dias, que é ali, pô, o que está acontecendo agora. Os 3 dias é o momento chave ali, é o que está acontecendo agora, é onde eu coloco mais, onde eu dou mais atenção. Quando eu quero tomar uma decisão de matar ou escalar algo, os últimos 3 dias é o mais importante. Quando eu quero ter uma inteligência de mercado como um todo, o geral é o mais importante. Como assim, Arthur? Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Se eu quero escalar um criativo, se eu quero, escalar um determinado tipo de campanha que eu testei e funcionou, os últimos 3 dias vão ser mais determinantes. Vai ter um peso maior na minha análise. Se eu quero definir uma inteligência de mercado no sentido de, cara, qual lead performou melhor nesse nicho aqui? Eu vou olhar no geral, porque ela vai ter uma relevância estatística maior. Beleza? Analisar os microcenários, a gente vai se expandir nisso lá no outro lado lá. E eu deixei um bônusinho para vocês, que eu vou enviar para a rapaziada aqui. Esse é um conteúdo, até para eu dar os créditos, esse conteúdo não é meu, esse conteúdo é do Diogo Ramalho. E basicamente o que ele faz? Ele dá uma explicada, topo, meio e fundo de funil. E ele tem isso aqui, ó, raio-x, onde está o problema. E checklist de teste de ordem de prioridade. Ele mostra, deu problema no topo do meu funil. Ele explica qual que é a parte do topo, né, qual que é a parte do meio e o que é o fundo. E dá algumas coisas que você pode fazer e o que ela influencia. Para quem é um completo iniciante, isso daqui ajuda muito, que vai ser um guia. Isso aqui vai te guiar para onde você tem que ir. Para quem já tem mais tempo de mercado, já está mais acostumado com isso. Então já é meio que uma parada intrínseca. Mas está aqui para vocês, tá? Eu vou passar depois tudo certinho para vocês terem acesso. É um bônusinho. Conteúdo muito bom, tá? Para quem não conhece o Diogo Ramalho, ele é um dos principais copies de uma das maiores empresas de direct response aí do mundo. O cara é muito, muito, muito bravo, eu sou fã. Essa questão dos microcenários, vamos para elas agora. Imagine que a gente está nesse cenário aqui. A gente está rodando em 3 contas de anúncio, a conta A, B e C, com 5 criativos em cada uma delas, né? Os mesmos 5, mas em cada uma delas, o Ed 1 até o Ed 5, e com 2 leads, a lead 1 e a lead 2. E aí a gente deixou a parada rodando, 7 dias de teste. Prejuízo no geral, 2K de prejuízo. Aí a gente fica desse jeito aqui, né? A gente igual o CJ, caralho, fudeu. E aí, o que eu vou fazer agora? Tomei 2K de prejuízo, tá tudo ruim, tá tudo horrível. Pausa tudo, a oferta morreu, isso aqui não dá certo, partiu atacadão. Mas se você... E aí, olhando aqui, né, para cada um, a lead 1 tá com 800 contos de prejuízo, a lead 2 tá com 1.200 de prejuízo. Os criativos aqui, todos ficaram no prejuízo ou no empate, e as contas todas terminaram no prejuízo ou no empate. Pô, esse cenário aqui é um cenário horroroso, né, cara? Deu tudo errado. Mas aí a gente ativa o modo Doutor Estranho para poder salvar o mundo. O que é esse modo Doutor Estranho? O Doutor Estranho, acho que todo mundo conhece, mas ele cria diversas realidades, que é o conceito dos microcenários. O microcenário pensa sempre nisso, cara, é ativar o modo Doutor Estranho. Você vai estar criando uma porrada de realidades diferentes para tentar achar, cara, em alguma realidade eu tive lucro, em alguma combinação eu tive lucro. Como que você vai fazer isso? Antigamente eu fazia no caderninho, na mão. Eu ia anotando, cara, coisinha por coisinha. Ou então, vamos supor, se eu tenho aqui, e se eu rodasse o criativo 1 e 5 na conta A só na lead 1, qual é o resultado que eu tinha? Eu ficava no prejuízo, então tá ruim. E se fosse isso, mas na conta B só na lead tal, também ficava no prejuízo. Então, eu ia um por um ali no meu caderninho. Tu vai conseguir fazer isso na Ultimify? Não vai. Por isso você precisa de um tracker, entende? Por isso que é importante você ter um traqueamento decente. Eu ia lá na mão. Hoje, a gente consegue fazer com IA. A gente consegue usar a IA para poder fazer essa leitura e identificar esses padrões mais rápido. É só você passar o conceito do que você quer para ela, que é o que eu estou explicando aqui agora. Então, quando a gente ativa esse modo, é você buscar essas combinações e ver, cara, existe alguma combinação que se eu juntar, se eu estivesse rodando só ela, eu ia ficar no lucro? Tem. Bingo. Entende como seu teste, mesmo ficando no prejuízo, você ganhou inteligência? Por isso que eu comecei lá atrás no vídeo, eu estou falando, eu prefiro ficar no prejuízo e ter os dados corretos do que eu lucrar 200, 300 reais, lucrar R$1.000 que seja, mas não aprender nada. Porque se eu não aprendi nada, foi sorte.
E se é sorte, eu vou ficar ansioso, porque eu não sei como replicar isso. Foi sorte, foi um golpe de sorte. Não foi algo que eu sei o que eu fiz. É diferente quando eu sei o que eu fiz. Quando eu testo, analiso os dados, identifico os microcenários, vejo que nesse microcenário eu ficaria no lucro, eu coloco na outra semana para rodar somente nesse cenário aqui, né, somente com essa realidade, e eu termino a semana, fechar na melhor semana da minha operação, pô, eu sei o que eu fiz. Eu sei exatamente o que foi feito. Não foi sorte, não foi acaso. O lucro não veio por acaso. Não, eu construí o lucro. O lucro é algo que a gente se constrói. Por isso que eu fico muito puto quando eu falo, pô, mas por que você está testando tal coisa? Ah, porque eu quero mais lucro. Mas não é assim, não é eu quero lucrar por lucrar. Todo mundo quer ficar rico. Mas o lucro a gente constrói ele. E como que a gente vai construir ele? Com base em testes, em análise desses testes, que testes vão ser hipóteses, então você vai testar hipóteses, vai analisar essas hipóteses e vai definir a melhor. O que eu fiz aqui, quando você está testando uma porrada de conta de anúncio, com uma porrada de criativo, com uma porrada de lead, cara, eu não estava buscando lucro. Eu não queria no macro buscar lucro. Se me perguntassem qual que é o meu objetivo, o que eu estava testando aqui, eu estava testando qual combinação performa melhor. Porra, eu isolei a variável conta, isolei a variável criativo, isolei a variável lead. Se eu faço isso daqui e nenhuma dessas variações me entrega lucro, pô, o problema está na minha oferta. Entendeu? Porque eu isolei todas as variáveis, o problema está na minha oferta. Eu não estou buscando lucrar. Eu estou buscando entender. A oferta vende, alguma dessas combinações me entrega lucro? Depois que eu achei a combinação que me entrega lucro, aí sim eu começo a trabalhar em cima dela para de fato buscar o lucro. Quando eu coloquei isso aqui, né, finalizamos no lucro, é naqueles 7 dias lá, que teoricamente a gente estava no prejuízo no macro. Mas se você olhasse só esse cenário aqui, pô, se eu pego só a conta B, só o criativo 2 e 3, rodando só na lead 2, a gente termina com 1.500 no lucro com ROAS 3. Olha, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um cenário que está muito bom. Nesse cenário aqui, tá ótimo. Esse daqui a gente está desesperado. Esse é o ponto da análise. Quando a gente não tem os dados, quando a gente não faz essas análises de microcenário, do que está acontecendo, do que você está fazendo, tudo vira sorte. E a sorte traz ansiedade. Quando você só fica no lucro em golpes de sorte, tu não sabe o que fazer para potencializar esse lucro, para se manter lucrativo. Tu não sabe o que fazer quando você começa a tomar prejuízo. E isso te dá uma ansiedade absurda, cara. Porque aí você começa a ficar na frente do computador e você não sabe bem o que fazer. Cada dia é um novo... Pô, tu senta aqui, tu chega de manhã e fala, caraca, e aí, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer hoje? Você não tem claro o que deve ser feito. Porque você está na esperança de que vai sair venda, está na esperança que vai ficar no lucro. Então, é muito importante. Eu sei que isso é algo que, para quem está tendo o primeiro contato com esse assunto, assusta um pouco, parece que é muito complexo, mas cada vez que você entende, você vê que a parada vai fazendo sentido, porra, vocês não sabem o quanto é foda tu ver isso daqui, aí tu vê que, caraca, eu tô no prejuízo. Aí você começa a fazer as suas análises, aí você acha um cenário que você tá no lucro, tu coloca na outra semana para rodar e a parada fecha no lucro. Mano, é muito foda isso. Que aí você entende, porra, eu tenho um poder aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tô rodando coisas de forma aleatória, eu não tô subindo criativo de forma aleatória, eu tô testando. As coisas acontecem e eu tenho controle sobre a minha empresa. E você não tem que esperar ficar grande para ter isso, cara. É isso que vai te tornar grande. Muda a forma de pensar em cima disso. Batendo essa parte aqui de dados, tendo isso aqui bem definido, a gente vai para a esteira de otimização. As esteiras de otimizações, cara, é curioso falar isso, né? Mas o óbvio ele tem que ser falado. A base de uma esteira é ela nunca parar. Quando a gente está falando de esteira, cara, uma esteira não é algo pontual. Uma esteira de fábrica não é algo pontual. O nego não liga a esteira de fábrica hora ou outra. Uma esteira de fábrica é algo que vai ficar de segunda a segunda rodando. Ou de segunda a sexta, dependendo da fábrica. Mas é esse o conceito de esteira. Você não pode falar, não, eu tenho minha esteira de criativo, mas tu só faz criativo quando tu tá tomando prejuízo. E tu nem tem análise lá para saber se o problema é realmente criativo. Porque tem muitas vezes que o seu problema não é criativo. Quando você já tem uma oferta validada, a coisa já está dando certo, nem sempre o problema é criativo. Nem sempre. Eu postei lá no Instagram hoje, quase agora, um post falando exatamente sobre isso. Sobre como eu consegui otimizar uma oferta, fazendo esse joguinho de microcenários.
E não foi fazendo um criativo novo. Era em cima dos criativos que aqui, ó, a gente achou o lucro, não precisamos criar um criativo novo. Se eu manter esse mesmo cenário aqui na outra semana, eu vou fechar no lucro e eu não fiz um criativo novo. Então entende que nem sempre é questão de fazer mais criativo ou trocar a oferta ou mudar a porra toda? Cara, é só saber ler os seus dados. Mas se o teu dado está errado, né? Se os seus dados ali não estão da forma correta, você não vai conseguir fazer uma leitura independente. Se o teu dado, se os dados que você coleta não são de qualidade, já era. Independente de quão bom você seja na sua análise, ela vai estar errada. Voltando para a base de esteiras de otimizações, fixem isso na cabeça que esteira ela nunca pode parar. Esteira não é algo pontual. Então, se a gente fala de uma esteira de criativos, eu não vou fazer criativo pontualmente. Se eu falo de uma esteira de otimização de funil, eu não vou fazer uma otimização pontualmente. Eu não vou fazer uma otimização e depois parar. É curioso, mas eu mesmo fazia isso direto, cara. Eu ia lá e otimizava meu funil. Meu funil já estava legal, estava maneiro. Eu otimizava ele e começava a ter um resultado melhor. Mas aí sabe o que eu fazia? Eu parava de otimizar ele. Eu parava de fazer o que me deu resultado. Cara, por que eu não dei o estalo e falei, caralho, se eu otimizei isso daqui e eu tô tendo mais resultado, por que eu não continuo otimizando de forma como uma esteira, sem parar? Igual um maníaco, toda semana eu vou estar otimizando alguma coisa no meu funil. Pô, eu fiz isso e deu certo. Pô, uma oferta tava bem mais ou menos ali, ela começou a dar uma caída, aí sim, né? Eu vi ali nas métricas que estava mais relacionado à conversão, testei uns criativos novos, pô, a oferta voltou a reviver ali, deu um boom. Cara, por que você não continua fazendo mais criativo? Tu vai esperar a oferta cair de novo, para aí sim você voltar e fazer criativo? Aí você tá fazendo, não é uma esteira, deixou de ser uma esteira, entende? Virou algo pontual. Você só faz criativo quando a coisa aperta. E escrever copy com a cabeça cheia de coisa, né? Escrever copy precisando acertar é uma merda. Tua assertividade cai pra caramba. Então, entenda que a esteira de criativo, a esteira de otimização de funil e a esteira de otimização pós-venda é o seu trabalho, cara. Esse é o seu trabalho, esse é o nosso trabalho. Ele deve ser realizado todos os dias. A gente não precisa pensar no que fazer. Você não tem que pensar, não, você tem que fazer isso todos os dias. Por mais chato que seja, por mais difícil que seja, é seu trabalho. Você não tem que ficar caçando coisa. Isso aqui tem que ser feito, pô. É tipo um programador programa, é isso que ele tem que fazer, cara. O nosso papel é esse, é ter uma esteira de criativo, ter uma esteira de otimização de funil, ter uma esteira de otimização de pós-venda, caso você seja produtor. Esse é o nosso papel, a gente tem que fazer isso toda semana isso tem que estar rodando. Não é, semana sim, semana não, só quando dá problema, é toda semana. A otimização não é feita de forma pontual, nunca. Não é para se fazer otimização de forma pontual. O grande segredo dos tubarões do mercado é o teste infinito. Os caras testam muito. Só que eles têm mais caixa. Se você tem mais caixa, você pode testar mais com menos preocupação. Porque você não tem problema se você tomar prejuízo. Você tem muito caixa para testar. Então, você vai tomar um prejuízo quando você está testando. É normal, não se assustem com isso. Se você começar a testar criativo feito um louco e não tiver estratégia de bid, né, que eu ensino, você vai ter muito prejuízo e você vai ver teu lucro diminuindo. Só que quando você acerta um criativo, esse um criativo paga todos os testes que você fez. Assim como sua oferta, cara. Você errou uma porrada de oferta até acertar. Só que todo esse prejuízo que você teve nas ofertas que você errou, pô, a oferta que tu acerta, ela paga em dobro, em triplo. Tipo, faz tudo valer a pena. A gente criou, eu comecei a cal falando isso, uma crença muito errada. Que é, eu trabalho muito, acerto um funil, eu trabalho muito é o modo caverna. Então, ativo o modo caverna, trabalho feito um louco, acerto um funil e aí eu paro de trabalhar. E por que eu falo paro de trabalhar? Isso daqui é polêmico, tá? Aumentar o orçamento e ficar olhando o lucro subindo, né? O lucro lá, não é trabalho. Não é trabalho. Quando você acerta um funil, você ficou ali, aqui você trabalhou. Pô, você minerou as ofertas, você modelou tudo bonitinho, você otimizou o seu funil, você fez novos criativos, você leu as métricas, aqui você estava trabalhando. Quando você começa a aumentar o orçamento e fica olhando o lucro ali no seu dashboard, isso não é trabalho. Você fazer só isso, pô, sinceramente, amor, não é trabalho. Porque isso aqui é muito fácil, cara. Aí você, caraca, eu tô com uma máquina de fazer dinheiro, não preciso fazer mais nada, porra. É muito fácil fazer dinheiro. Não, irmão, não é fácil. Não é fácil. O trabalho, ele tem que continuar.
O nosso game não é trabalho muito, acerto um funil, boto minha perna pro alto, agora eu só aumento o orçamento e fico olhando o lucro. Não é isso não. E aí eu só vou fazer alguma coisa quando eu vejo que o lucro tá caindo. Pô, quantas vezes eu já vi isso acontecer? Quantas vezes eu não fiz isso, eu não errei nisso? Eu acertava um funil, pô, trabalhava pra caramba, acertava um funil e aí ficava lá, só aumentando o orçamento e olhando o lucro. Pô, eu sou foda. Olha o lucro. Caraca, agora já era. Thiago Finch mod agora. Fudeu. Só que quando eu via a parada caindo, eu desesperava. Pô, agora tem que acertar criativo, tem que mexer no funil, tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo. Já baixei aquele desespero. Mas é por conta disso, por você não ter a esteira funcionando. Você faz algo de forma pontual. Quando a otimização ela é feita de forma pontual, já era, teu funil vai quebrar. Você vai ficar ansioso. Porque quando você está lucrando e você vai escrever criativo, pô, tu tá lucrando, irmão. Tu tá tranquilo, tu pode testar mais. Tu tá de boa. Quando você começa a tomar prejuízo, quando o teu lucro começa a cair, você já fica mais receoso de testar. Porque a coisa já não tá tão legal. E aí se você testa, você naturalmente diminui o seu lucro. Pois se você testar e errar, caraca, eu vou fechar no vermelho, aí já era, aí fudeu tudo. Então aproveita o momento que você acerta. Esse é o momento que você mais tem que trabalhar. Trabalhar no sentido de fazer novos criativos, de fazer otimização do funil, de metrificar tudo. Esse é o grande segredo, cara. Se você for assistir os podcasts da VTurbo, dos caras que mais escalam, mano, os caras testam muito. Assiste esse podcast aqui, do Hugo Coderlan. Os caras testam 8 mil criativos por semana. 8 mil criativos, pô. Se você tem noção, tipo, é muito teste rolando, é teste AB o tempo todo. Os caras estão sempre otimizando alguma coisa. Porque é parte do trabalho deles. É parte do trabalho fazer isso. Tira da cabeça que os caras estão fazendo isso porque eles são muito grandes. Não, eles são grandes porque eles fazem isso. A lógica é o contrário. Óbvio, né, cara? Pô, falar de 8 mil criativos, vocês não tem nem time para poder fazer essa quantidade. É absurdo, mas é porque os caras... 1.000 novos criativos por semana, perdão. 8 mil que eles tinham ativos na biblioteca. Perdão. Óbvio que, pô, para vocês conseguirem fazer isso, tem que ter um time. Tem que ter toda uma estrutura de editores, de copy e etc. Mas... dentro da realidade, do contexto de vocês, isso tem que acontecer. Isso não pode ser uma desculpa para você não fazer. Não é porque, não, eu sou pequeno, então eu não vou testar muito não. Se eu acertei uma coisa aqui, eu tenho que ficar só nela. Não, cara. Você tem que estar sempre testando, tem que estar sempre melhorando, principalmente criativo. Porque criativo é uma das paradas que satura mais rápido. E criativo é um processo de testar ideias novas. Então, quando você está lucrando, você pode olhar uma parada que deu certo no orgânico e falar, cara, e se eu fizer isso aqui? Porque o criativo, o grande segredo dele é esse. Os meus criativos que mais funcionaram não foi tirando ideia da biblioteca de anúncio. Foi tirando ideias do orgânico. Porque o criativo é a coisa que satura mais rápido no nosso mercado. A VSL, ou funil de WhatsApp, ou funil de Telegram, quer que seja, demora mais para saturar. Porque é uma questão muito lógica. Pensa comigo aqui. Vou até desenhar essa parte, eu nem tinha colocado no funil, na aula, perdão. Mas é uma questão muito lógica. É a base do funil de vendas. Cara, essa parte aqui do funil é onde tem mais pessoas. Aqui vamos supor que passou 1.000 pessoas. Se tem 1.000 pessoas vendo isso daqui, cara, obviamente essa primeira parte vai saturar mais rápido. Independente do que o restante do seu funil seja. Independente se aqui seja uma VSL, se for se for X1, se for no Telegram, independente do que seja. A primeira parte que vai saturar é aqui, é o topo. E aí quando a gente traz para a visão de dentro da VSL, se a gente imagina agora o funil dentro da VSL, né, que a VSL também tem um funil, qual a parte que a gente muda que gera um maior impacto? A lead, que é o início. Por quê? Porque é onde tem mais pessoas assistindo, cara. Se tu muda aqui na lead, porra, você vai atingir um público muito maior do que quando você muda o seu checkout, o banner do teu checkout. Porque lembra do cálculo que a gente fez? Que a cada 100 pessoas, 90 chegam na sua VSL. Dessas 90 que estão na sua VSL, né, 80, você vai ter um play rate ali de 80%. As pessoas, 80% dessas 90 pessoas que chegaram lá vão clicar e vão começar a assistir a sua VSL. E aí elas vão ver de fato o teu vídeo, e elas vão ver a tua lead. Pô, quem vai chegar no teu checkout vão ser 20 pessoas, é 20 candão. É um número muito menor. Beleza? Então, sempre tenha isso em mente.
o topo do teu funil, quem inova mais, quem traz mais coisa diferenciada, quem traz coisa que ninguém viu ainda, ninguém viu no pago, né? O orgânico ele é um ótimo lugar para a gente tirar referência. Vai se destacar. Todos os meus melhores criativos foram dessa forma. Arthur, quer dizer então que na biblioteca não funciona? Claro que funciona. Mas os que mais escalaram, que deram uma porrada mesmo, foi dessa maneira. Show? Essa parte de esteira, ela é muito importante da gente ter bem definida e é o que vai te diferenciar se você é constante ou se você quebra no meio do caminho. Por que eu falo isso? Quando a gente está no começo, quando a gente está começando, é muito legal essa parte de, caraca, tô testando um monte de coisa nova, pô, o que eu vou fazer? Vou apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali e tal. No primeiro momento é maneiro, quando você acerta sua primeira oferta e tal, só que vai passando um tempo, a longo, médio prazo, isso vai te consumindo. Porque você quer entender, cara, você quer ter isso daqui, ó, você quer entender o que você está fazendo. Você quer entender que você tem controle sobre o lucro da sua empresa. Você não quer mais ficar nessa loucura de, porra, apaga incêndio, faz as coisas só por fazer, agindo no puro feeling, no que a tua mente diz para fazer. Você quer assumir o controle, você quer ter clareza de qual decisão você tem que tomar. Então, essa é a base. Isso não é complexo, é simples, só não é fácil de fazer. Por que não é fácil? Porque naturalmente a gente vai evitar a todo custo de fazer novos criativos, de fazer otimização de funil, de fazer uma otimização no pós-venda. Naturalmente isso vai acontecer. Porque é difícil, é chato tu parar e fazer lá, igual a gente ensina aqui dentro da DRX. Porra, pegar as dores do seu cliente, entender ele ali, fazer o menu chinês, analisar ali o porquê que aquele criativo funcionou, porquê que aquele não funcionou, ficar caçando coisa nova no orgânico, para poder fazer novos criativos, aí manda pro editor, passa o briefing para ele, editor manda de volta, às vezes é você que tem que editar na mão. Pô, é chato fazer isso, mas é o nosso trabalho, cara. O nosso trabalho é esse. Não tem como a gente reclamar do nosso trabalho, evitar de fazer ele. Quando você fica... Cadê onde eu coloquei isso, né? Quando você fica só aumentando o orçamento, olhando o lucro, pô, você não tá trabalhando, cara. Fazer só isso, pô, é muito fácil, pô. Aí tu vai trabalhar o quê? 30 minutos por dia. E já era. E aí tu vai ficar lucrando para sempre. É por isso que a oferta dura 2, 3 meses. É óbvio. Você não está fazendo nenhuma otimização, você não está oxigenando ela. As coisas vão parar de funcionar, o nego vai te copiar. Por que você, quando trabalha de fato, né? Quando isso aqui está acontecendo, por que você consegue se diferenciar do leilão? Por que você esmaga todo mundo no leilão? Porque a coisa está girando. Enquanto o cara copiou teu funil, aí vamos lá, o cara copiou teu funil, seu funil está convertendo 1%. Só que aí você começou a fazer, e o cara te copiou nisso aqui. Só que você está sempre fazendo otimização. E aí agora o teu funil está convertendo 1.8. Você acertou ali alguma coisa, 1.8. O cara ainda está nisso daqui, pô. Pô, já era, você já vai ganhar dele no leilão. Aí vamos botar um outro cenário. Você estava com um ticket médio de R$200. Um AOV, né? Um AOV é ticket médio. Não, vocês já sabem disso, já. São espertos. Você estava com R$200 de ticket médio. E aí o cara te copiou e ele também estava batendo esses mesmos R$200. Você fez algumas otimizações no seu funil e agora o teu ticket médio está 280. Cara, tu vai destruir ele no leilão. E o cara é tão preguiçoso que até para te copiar ele vai fazer errado. Que ele não vai ficar constantemente vendo se você está alterando alguma coisa no teu funil ou não. Ele vai te copiar uma vez e aí ele vai ver o lucro acontecendo e aí sabe qual que vai ser o trabalho dele? Olha o trabalho dele aí, ó. Ele fica aumentando o orçamento e olhando o lucro. Pô, cara, todo respeito. Tu já copiou tudo. Tu já não teve esforço quase nenhum. Aí a parada deu certo. Tu vai ficar só aumentando o orçamento e olhando o lucro? Não faz sentido, entende? É muito fora da realidade. Eu sei que o que o mercado vendeu para a maioria que está aqui, né, que está aqui assistindo, que entrou no mercado tal, foi com a promessa de que é muito fácil, é muito simples, aí você acerta, aí você faz dinheiro de forma automática. É muito legal falar isso, né? Pô, tem uma máquina de vendas automática. Porra, foda. Caralho, maneiraço. Parece que você não vai trabalhar e vai ficar milionário. Pô, não é assim. Desculpa, mas não é assim que funciona. Nenhum desses caras aqui, que realmente tem resultado, vão estar falando isso. E eu nunca vou falar isso pra vocês. Pelo contrário,
Sempre falo que a parada tem trabalho, como qualquer outro. Só que, porra, com todo respeito, rapaziada, não é difícil fazer isso daqui, cara. Comparado pô, tá na obra. Tem trampos que são bem mais complexos, bem mais difíceis do que isso daqui. Então, é colocar a energia no lugar certo. Entenda que você não precisa ficar complicando algo que é simples. Para de fugir um pouco do seu trabalho. Para de fugir de tudo que você acha complexo. Começa a analisar, cara. Faz essa reflexão. Porra, o que eu fiz? O que eu acertei para chegar aqui? O que eu acertei para conseguir ter lucro nessa oferta? Por que eu parei de fazer isso? Por que eu não estou replicando isso? Por que eu não estou fazendo isso mais, melhor e mais rápido? Esse é o jogo. Quando você tiver essa virada, a coisa vai começar a andar. E aí você vai ter tranquilidade para fazer os funis e tudo mais. Sem ter isso daqui bem definido, vocês não podem... Fica complicado nem mesmo. Fica complicado até mesmo delegar. Delegar certas funções sem ter, cara, como que é a sua esteira de criativo, como que é a sua esteira de otimização de funil. E Arthur, como que eu vou definir isso daqui? Eu vou trazer mais aulas falando sobre isso, mas aquela velha coisa que eu vi falando com vocês, né? Contexto. O que vai definir isso aqui é o contexto de cada um. O que eu tenho para passar para vocês? Começa pequeno e vai aumentando ao passar do tempo. Como assim começa pequeno? Cara, coloca uma metinha. Coloca uma metinha aqui. Vão ser 10 criativos por semana. Toda semana, então, tem que testar 10 criativos. Independente, cara. Faça chuva, faça sol. Pô, o que é inegociável? Isso aqui é inegociável. É inegociável você fazer os 10 criativos. É inegociável você fazer uma otimização no seu funil por semana. Em otimização, pode ser uma headline nova. Cara, tu colocou uma headline nova, tu mudou, aí tu tá no X1, tu mudou a primeira frase. E, óbvio, né? É o que a gente sempre fala nas aulas. Vamos fazer um teste, eu tenho que ter os dados, né? Tem que estar metrificado, e eu vou fazer sempre isolando as variáveis. Então, isola as variáveis, tem a relevância estatística, faz a parada bonitinha, da forma que a gente já falou aqui várias vezes, tem nas aulas. Então, não é fazer um teste de qualquer jeito. Fez a sua otimização, otimizou a primeira frase ali, a primeira frase que você manda no seu funil de X1, no seu funil de Telegram, otimizou a tua pre-sell, mudou a sua headline. Essas otimizações simples de fazer, mas tem que ser feitas. Tu coloca ali, vou fazer uma por semana. E uma otimização de pós-venda, você coloca para fazer 2 por mês. Essa otimização de pós-venda para quem é produtor, tá? Para quem é produtor, vale a pena você fazer duas por mês, que isso aqui nada mais é do que melhora teu atendimento ao cliente depois que ele compra, para tentar diminuir a sua taxa de chargeback e reembolso. Faz um entregável mais interessante para ver se você consegue diminuir essa taxa de chargeback e reembolso. Tenta vender mais para esse cara. São essas otimizações aqui. Começou pequeno, ficou um mês rodando dessa forma. Ou então 2 semanas que seja. E aí tu viu que, cara, 10 criativos é pouco. Pô, eu consigo fazer 20. Então beleza, agora eu tô conseguindo fazer 20 criativos por semana. Não coloca uma meta muito alta, não joga, eu errei nisso. Não coloca uma meta de, pô, eu vou começar fazendo 40 criativos por semana. Só que na real você não consegue fazer nem 20. E aí você se frustra, porque você colocou uma meta muito distante que você não alcançou. E aí você já dá uma desanimada. Então começa pequeno e vai aumentando aos poucos. Otimização por semana, porra, muito fácil. Ah, então beleza, vamos começar a fazer 2 agora. E um outro ponto-chave. Se você fez um teste de headline, ou qualquer outro teste que seja, cara, aí eu vou testar uma headline, beleza, vou testar essa headline lá. Eu gosto de testar no mínimo 5 headlines de uma vez. Então eu testo 5 headlines, que eu curto. Eu testei essas 5 e, pô, nenhuma funcionou. A controle continuou sendo a controle. Eu vou nunca... Aí pronto, eu defino, essa aqui é a controle, nunca mais eu vou testar headline na minha vida. Pô, negativo, cara. Tu vai continuar testando, mas isso vai virar inteligência. Você não vai repetir o mesmo ângulo que aquela headline ali tá falando. Se a headline você foi mais agressivo, por exemplo, se foi agressivo, pô, você não vai fazer mais headlines agressivas. Você vai buscar um outro ângulo. Então você vai aprender com o que você fez. Todo teste ele tem que ser armazenado, seja ele tenha funcionado ou não.
E entenda e respeite muito uma coisinha chamada taxa de assertividade. Se a tua taxa de assertividade de criativo é a cada 20 criativos eu acerto um, então a cada 20 criativos acerto um, tu não pode testar 10 e falar, pronto, não sei fazer criativo, eu sou ruim, o problema não é criativo não. Você vai ter que fazer 20. Arthur, eu não sei quanto é a minha taxa de assertividade, eu não sei quantos criativos eu preciso fazer para acertar um. Mas justamente esse é o problema. O que você está deixando de fazer? Você não está metrificando o que tu faz, você não está metrificando a sua operação. Pô, como é que você não tem a taxa de assertividade da sua empresa? Como é que você não sabe quantos criativos você precisa fazer para acertar um? E aí, se você contratar um copywriter, como que você vai cobrar ele? Se você não sabe qual que é a sua taxa de assertividade. Então, o que ele fizer tá bom. Né? Entende que se você não tem esses detalhezinhos bem definidos, até contratar virar algo complexo, e aí o cara não tem nada disso. Só que ele senta na frente do computador e ele ainda tem dúvida do que ele precisa fazer. Ou pior de tudo, como ele está no lucro, ele senta na frente do computador e ele fica lá só aumentando o orçamento, sem ver se... só aumentando o orçamento e vendo o lucro subindo, sem resolver nenhum desses gargalos. Ele não tem metrificado nada. Pô, Arthur, tô numa confusão, cara, não tem nada disso que você falou. Vai por etapa. Vai pouco a pouco. Não se preocupa com isso. De pouco a pouco você vai montando. Primeira coisa, cuidar dos seus dados. Você tem que ter seus dados bem alinhados. Cara, começou a fazer isso, naturalmente você vai começar a achar a tua assertividade. Se toda semana você testa 10 criativos, no final do mês é só você olhar para trás e entender. Ah, beleza. Pô, no final do mês aí eu fiz 40 criativos. E desses 40, cara, pô, tá top. Acertei uns 20. O mercado aí tá sinistro. Assertividade 50-50. Eu nunca vi isso no mercado. Nunca vi. Nossa, você é um monstro aí, tu acertou. Pô, beleza, pô. Você tem uma métrica aqui. Quando você tiver 3 meses de operação, cara, tu vai ter uma métrica muito foda de qual é a sua assertividade. E aí você vai começar a separar a sua assertividade por oferta, obviamente. Cada funil vai ter, cada oferta tem sua assertividade. E aí você vai começar a olhar e falar, cara, por que nesse mês aqui, minha assertividade é sempre de 20%? Vou botar mais realista, né? Minha assertividade é sempre de 10% em criativo. Por que nesse mês eu fechei com 3% de assertividade? Por que isso aconteceu? Tem alguma coisa errada. Aí você vai lá e vai ver o furo dentro dos seus processos. Se você sabe que tua taxa de assertividade de criativo é 10%, tu contrata um copy novo, você passa todo o teu framework de montagem de criativo, a forma que você pensa, como você faz, tá tudo ali bonitinho. E a assertividade do cara tá em 3%, pô, tem alguma coisa errada, pô. Você vai ter que parar esse cara e falar, mano, deixa eu ver aqui, o que você tá fazendo? O que você tá arrumando? Tem alguma coisa, o que você tá fazendo aqui? Deu ruim. Agora, se você não tem isso, você vai contratar, aumentar o time, seu faturamento vai cair e você não vai entender o motivo. Porque você vai parar de fazer criativo, porque agora você tem um copy, pô, então pra que tu vai escrever, né? Tem os caras escrever mais que você, ele é pago por isso. Então você vai estar aumentando o teu custo operacional, você vai estar diminuindo a sua assertividade, porque não é você que está escrevendo, ele tem assertividade menor que a sua. Entende que é algo que a gente tem que ter, cara, tem que levar na risca, tem que fazer a parada de uma forma profissional, tem que profissionalizar a nossa operação. Por mais que seja só você, que seja você e um amigo, que seja você e mais uma ou duas pessoas, tem que estar bem encaixado. É isso daqui que vai dar liberdade. É isso daqui que vai dar uma tranquilidade pra gente conseguir viver de boa, mano. Conseguir, porque senão acaba virando um CLT digital do caramba. Então essa é a ideia que eu quero trazer pra vocês aqui hoje. Fechou? Vou abrir pra dúvida agora.